Perfeito, pessoal. Vejam só. Vamos agora falar a respeito da nossa matéria. Ainda não vamos comentar o conteúdo propriamente dito, mas eu já chamo você para o slide para que você venha ver o programa do edital comigo. Por quê? É importante que nós saibamos o que nós devemos estudar efetivamente. Tá aí. TST, Direito das Pessoas com Deficiência. Aqui, ó. Programa do edital. O programa do edital, ele vem distribuído em 6 pontos, né? Eu já falei disso lá no nosso aulão, gravamos um vídeo e tal, no nosso aulão de análise do edital, mas vejam só, o que nós temos que estudar aqui? Primeira coisa, as regras gerais a respeito da defesa do direito das pessoas com deficiência, que passa pelas normas legais e constitucionais. Aqui, pessoal, no que diz respeito às normas constitucionais, você deve saber não apenas a parte constitucional da matéria, né, a parte que a Constituição fala a respeito do direito das pessoas com deficiência, mas também a parte internacional. Por quê? Porque a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência foi a primeira convenção internalizada com o quórum qualificado lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E o resultado disso é que esta convenção possui status de norma constitucional e integra, portanto, o bloco de constitucionalidade. Ela possui, inclusive, força constitucional, ela possui supremacia perante o ordenamento infraconstitucional. Tanto é que foi a partir da internalização desta convenção que decorreu aqui a criação da principal lei para sua prova. E qual que é a principal lei? Na tela. É essa aqui, ó. A Lei 13.146 de 2015, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Além disso, nós temos ali a Lei 11.126, que trata de forma específica a respeito da utilização do cão-guia. Mais para frente a gente fala a respeito dessa lei. Depois disso, pessoal, vejam só, o que nós temos? Nós vamos ter algumas regras para falar de acessibilidade, nós temos regras para falar da prioridade de atendimento à pessoa portadora de deficiência, diz a lei, né? Nós temos também regra para tratar a respeito do transporte coletivo, temos regras que tratam a respeito do símbolo de identificação de pessoas que tenham deficiência e, por fim, nós temos normas de apoio à pessoa com deficiência e sua integração social. São 4 temas, ou melhor, são 5 temas a serem analisados. Evidentemente que se trata de um aulão intensivo. Lá no curso regular, nós vamos analisar todas essas leis, todas essas normas, tanto no material em PDF como em videoaulas. Eu tenho videoaulas gravadas de tudo isso já e vou ainda gravar supletivamente alguns outros pontos aqui para nós entregarmos o melhor material para vocês. Aqui neste intensivo, nós vamos atacar pontos importantes da matéria. Evidentemente que, como o nosso programa é um pouco mais de minuto, nós vamos conseguir avançar bem. Nós vamos conseguir tratar aqui ao longo do nosso tempo, umas 3 horas aproximadamente, nós vamos poder tratar de vários temas. Lembrando, professor, eu preciso estudar todas essas leis? Sim, é necessário, é obrigatório. Legal? Show de bola, pessoal. É isso aí. Tô vendo aqui o pessoal batendo um papo, muita gente colocando de onde que é. Olha aí, ó, a Zaira, eu acabei de ver aqui, ela é de Juí, no Rio Grande do Sul. Eu já morei do ladinho, morei em Santo Ângelo. Minha esposa foi servidora pública lá e eu fiquei com ela, fui para lá com ela. Daí, vejam só, tem o pessoal aí que vem de Westeros, lá do Game of Thrones, tem o pessoal que veio de Londres, Distrito Federal, isso aí, o pessoal sempre animado, né, fazendo a sua brincadeira. É isso aí, temos que ter um espírito altivo para estudar. Legal? A Rayane perguntou, tem PDF? Vejam, se você está falando dos slides, se você for aqui embaixo da corujinha, um pouco mais para baixo, você encontra um link. Ali na descrição do vídeo está escrito assim, slides 2 pontos. Lá você encontra um link para acessar os slides dessa aula. Evidentemente que o nosso material, ele é vendido lá no site do Estratégia. Se você quiser depois dar uma conferida, você vai gostar. Perfeito, pessoal? Então vamos lá começar o nosso bate-papo aqui a respeito do direito das pessoas com deficiência. 1.400 pessoas. Gostou? Deixa seu like na nossa transmissão. Vamos lá. Começando a matéria, vejam só o que nós vamos falar inicialmente. Aspectos constitucionais. E aqui é muito importante que você entenda o quê? Você entenda o seguinte, que antes mesmo de toda essa onda normativa em relação ao direito das pessoas com deficiência, a nossa Constituição,
que já é de 1988, ela já previa no seu texto regras voltadas à promoção das pessoas com deficiência. São algumas regras esparsas, mas estão previstas dentro da Constituição. Preciso saber? Você mesmo vai responder depois para mim. É claro que precisa. Por que você vai concluir isso comigo depois? Porque você vai ver que tem questão de prova recente a respeito desse tema. É cobrado em prova, por isso você vai pegar o teu material de anotação e você vai colocar ali os dispositivos que tratam a respeito do direito das pessoas com deficiência para que lá na sua prova você lembre. O estudo é bastante pontual. São 2 slides para indicar os dispositivos que tratam a respeito do direito das pessoas com deficiência na Constituição. Só que a nossa matéria vai além. A nossa análise aqui vai além, e eu trago isso de forma inédita em relação a outras análises. Nós vamos falar também a respeito da Convenção. A Convenção de Nova York, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, ela data de 2007 e foi aprovada internacionalmente. Ela começou a ser discutida, depois ela passou a vigorar internacionalmente e foi internalizada. Quando da internalização desta convenção, da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, uma convenção da ONU, ela foi aprovada pelo quórum lá do artigo 5º, parágrafo 3º. E esse quórum diz o quê? Esse quórum fala que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em 2 votações por 3/5 dos votos, passando por 2 casas, eles ingressam em nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional, um status de emenda constitucional. E em razão disso, pessoal, o que nós tivemos? Nós tivemos uma certa modificação na estrutura das normas e da nossa hierarquia de normas dentro do nosso ordenamento jurídico. Rapidamente, ainda nessa tela aqui do capítulo, o que nós veremos? Nós veremos o seguinte: você vai estudar isso, na verdade, lá no direito constitucional, mas só para eu representar aqui em linhas gerais o que nós temos. Nós temos 3 faixas de normas dentro da nossa pirâmide hierárquica. Nós temos a Constituição Federal no ápice, nós temos os atos normativos primários na parte intermediária, nós temos os atos normativos secundários aqui. E vejam só para que nós possamos distinguir, é importante que você entenda que na base nós temos os atos infralegais. Nós temos, por exemplo, a Resolução 230 do CNJ, que visa regulamentar a lei, certo? Então comigo, nós vamos ter aqui a Resolução 230 de 2016, lá do CNJ. É um ato infralegal. Acima dessa norma, acima desses atos, vejam só, acima dessa parte, né, dos atos normativos secundários, nós temos os atos normativos primários. E eu vou citar aqui o maior exemplo para a nossa prova, né? O maior exemplo aqui para a nossa prova, deixa eu só dar uma copiadinha aqui para eu não colocar o número da lei errado, às vezes eu me confundo, é 13.146 de 2015. Ou seja, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E acima, no ápice da nossa pirâmide hierárquica, nós temos o quê? A Constituição, certo? A Constituição. E agora prestem atenção, a Constituição mais a Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência, tá? Direito das Pessoas com Deficiência, eu abreviei aqui para facilitar o nosso tempo. Vejam só, essa é a estrutura. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a Constituição junto com a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, com status de norma constitucional, com superioridade hierárquica perante todo o ordenamento e vai amoldar o ordenamento. Abaixo, pessoal, nós temos os atos normativos primários, que se destaca aqui para fins do nosso estudo, a Lei 13.146 de 2015, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que você vai estudar os dispositivos iniciais comigo hoje. E depois nós temos a resolução, ou seja, a partir do momento que a Convenção foi aprovada na ONU, internalizada com o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, nós tivemos a lei sendo exigida e alguns meses depois essa lei passou, alguns anos depois essa lei foi editada e depois alguns meses após foi editada a resolução. Portanto, pessoal, dentro dos aspectos constitucionais, nós temos, além dos dispositivos da Constituição que nós vamos tratar agora, a parte da Convenção. Professor, preciso estudar a Convenção propriamente? Eu acredito que não. Eu acredito que não vai ser cobrada na sua prova, até porque a FCC ela é cautelosa no que diz respeito ao programa do edital. Se ela pretende cobrar um tema, ela coloca lá.
ela vai especificar. Não veio especificado, não vamos nos preocupar, combinados? Mas é só para que você possa se localizar no tempo, ok? Agora você volta comigo porque nós vamos falar a respeito dos dispositivos. Eu gosto quando vocês anotam, né? Você vai tomando nota. E aqui fica a sugestão para que você vá anotando, são informações relevantíssimas. Ou pelo menos abra o seu texto constitucional e vá acompanhando, tá? Vá acompanhando. Se você preferir, você pode abrir a nossa aula demonstrativa lá do curso de Direito das Pessoas com Deficiência, que ela trata desses dispositivos constitucionais. E você pode ir acompanhando por lá também. É uma aula aberta, ainda que você não seja aluno do curso, é uma aula demonstrativa para que você conheça o nosso trabalho. O primeiro dispositivo que eu vou falar aqui é o artigo 7º 31. E esse artigo 7º 31 tem relevância para o teu concurso, afinal de contas é TST. E o artigo 7º você tem que ir com ele na tua cabeça, não é mesmo? O que diz esse dispositivo? Ele prevê a proibição de discriminação em relação ao salário e critérios de admissão. Nós temos aqui uma primeira norma protetiva, assegurando que a pessoa com deficiência não poderá ser discriminada, né? Não poderá ser discriminada em relação a salários e em relação aos critérios de admissão. Se for discriminada em relação ao salário, o que ela pode fazer? Buscar a equiparação salarial. Salvo engano, tem uma súmula lá do TST, a súmula 6, eu já trabalhei no TRT da 9ª região, então eu lembro de alguma coisa, mas tem uma súmula que fala dos critérios de equiparação salarial. Uma pessoa com deficiência pode ajuizar uma reclamatória trabalhista buscando a equiparação salarial e afirmando, olha, eu desempenho a mesma função de igual valor, de igual valor pelo mesmo tempo, sob as mesmas condições, quero receber o mesmo salário, certo? Ela pode fazer isso? O juiz do trabalho vai poder dizer assim, não vou conceder equiparação salarial aqui, porque afinal de contas você é um deficiente. Pode fazer isso? Não pode. Não pode porque ele tem direito ao salário equitativo. E claro, não pode também porque o magistrado não poderá discriminar. Ok? Portanto, vejam só, o 31 da nossa Constituição, ele estabelece, certo? Ele estabelece a proibição da discriminação em relação a salários e critérios de admissão. Se houver discriminação em relação a esses critérios de admissão, isso aqui nós podemos ter ação, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, uma ação fiscal sendo executada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, uma série de consequências que podem ser impostas às empresas. Ok? Na sequência, vejam só, na sequência, artigo 23, inciso 2, competência comum. Dentro das atribuições de competência, tanto 23 quanto 24, nós temos duas regras importantes para o nosso estudo aqui. Né? A primeira delas, competência comum do Estado, da União, Estados, Distrito Federal e municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Vejam, pessoal, quando nós falamos de programas assistenciais, nós temos muitas vezes regras voltadas à defesa dessas pessoas, as pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós vamos ter que compreender, e é importante desde já que você compreenda isso, que a pessoa com deficiência ela está num patamar jurídico desprivilegiado. É natural que, se comparada com as demais pessoas, vamos colocar dessa forma, ela não tenha o mesmo patamar de direitos. Ou seja, na verdade, embora a Constituição lhe assegure, né, os mesmos direitos em caráter formal, na prática ela tem menos condições. É só você pensar para uma empresa. É mais fácil para a empresa contratar o quê? Uma pessoa cadeirante ou uma outra pessoa qualquer? Evidentemente uma pessoa cadeirante, muito provavelmente, a não ser que você se volte para critérios subjetivos e aquele cadeirante seja muito bom no exercício da sua função. E isso poderá gerar aqui uma facilidade para ele ser admitido. Mas se os dois tiverem o mesmo caráter técnico, a mesma capacidade técnica, por exemplo, é natural que o empregador vá contratar a pessoa que não tenha deficiência. E por que ele vai fazer isso? Porque ele não precisa adaptar o ambiente de trabalho se não estiver adaptado. Porque ele não precisa, por exemplo, adaptar o ambiente ou flexibilizar um pouco a jornada, ou, sei lá, pedir para o trabalhador se locomover de um lado para o outro com uma certa agilidade, sabendo que o cadeirante poderá encontrar alguma barreira no caminho. Logo, é natural que a pessoa com deficiência se coloque numa situação de inferioridade. E aí vem a nossa Constituição e diz o quê? Nós vamos protegê-la. Para quê? Nós vamos criar critérios de isonomia voltados a buscar uma igualdade material, para que nós possamos igualar direitos. E dentro em uma das formas,
por intermédio do qual o Estado tem como garantir essa igualdade material são as normas de caráter assistencial. Criam-se programas assistenciais, programas de integração social, item expresso do seu edital que você analisa no final da aula, certo? Portanto, o artigo 23 diz o quê? Que a União, os Estados, Distrito Federal e municípios devem todos juntos atuar numa competência executiva, certo? Executiva para promover a assistência pública. No artigo 24, o que nós temos? Atenção, no artigo 24 nós temos o seguinte, a competência legislativa concorrente. Então vejam, essa competência comum, diz o professor Ricardo Vale, não é mesmo? Ela é de caráter executivo, ela é de caráter administrativo. A competência legislativa concorrente, ela é legislativa. Tá aqui, não vou escrever, certo? Perfeito, combinados assim. Notem, competência legislativa concorrente para União, Estados e Distrito Federal legislarem sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Ou seja, para além da execução, é importante que haja lei prevendo como que essa execução, como que nós vamos ter essa proteção e essa integração social das pessoas com deficiência. E aí surge a responsabilidade de a União editar normas de caráter geral e suplementar de forma complementar a legislação dos estados e Distrito Federal atuando nesta área. Vou citar para vocês aqui, já que eu estou com o programa do edital aqui do meu lado, nós temos, por exemplo, né, a Lei 10.098 de 2000, trata de acessibilidade. Mas mais especificamente lá no item 6 do edital, temos a Lei 7.853 de 1989, lei que trata a respeito da integração social. É a lei que cumpre esse dispositivo da Constituição. Além disso, nós temos depois, lá na parte da competência comum e de forma suplementar, nós temos o quê? O Decreto 3298 de 1999. Tanto é que, nesta parte da matéria, é importante que você perceba que nós sempre teremos uma lei e, além de uma lei, nós teremos um decreto a disciplinar a matéria. Portanto, vejam só, competência legislativa concorrente para tratar de proteção e integração social. Isso caiu, tá? Isso caiu recentemente, a gente já vai ver à frente, ok? Volta comigo por quê? Vejam só, nós temos o artigo 37, inciso 8º. 37 é dispositivo lá do direito administrativo, não é mesmo? E o que é isso, pessoal? Reserva de cargos para a pessoa com deficiência. Quando nós tivermos concursos públicos, tal como o TST, vai ter previsão lá no edital do teu concurso de reserva de vagas para as pessoas com deficiência. No âmbito da administração pública federal, o Lei 8.112, pelo menos 20%. Tá lá, prescrito, tá bem? Tá lá, prescrito, portanto, até 20%, perdão, lá prescrito. Portanto, a própria Constituição, ela determina que a legislação infraconstitucional reserve vagas às pessoas com deficiência. A 812 faz isso? Faz. As leis estaduais, os estatutos estaduais fazem isso? Fazem também. Perfeito? Legal. Vem comigo novamente. Agora a gente avança, pessoal. Por quê? Vejam só. Vamos falar, né? Vamos falar sobre o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º, combinado com o artigo 201, parágrafo 1º. Vejam só. Permissão para a criação de requisitos e critérios diferenciados de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Vem cá comigo. Vem cá comigo por quê? Você tem que saber o seguinte, que não é possível criar critérios diferenciadores de aposentadorias entre brasileiros. Os critérios devem ser os mesmos, ou seja, aquelas faixas de idade, o tempo de contribuição. Se sabe que hoje nós temos uma pretensão de reformar essas regras, há uma pretensão do nosso governo de reformar essas regras, e essas regras, se reformadas, serão iguais para todos. Só que temos exceções. E entre essas exceções, eu nem vou entrar na matéria porque não é a minha matéria aqui, mas entre essas exceções nós temos o quê? Direito às pessoas com deficiência. Ou seja, é possível que nós tenhamos critérios diferenciados de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Professor, quais são? Respondo para você para a sua prova? Não sei. Por que eu não sei? Porque não cai. Não vão cobrar porque não está expresso no edital quais seriam esses critérios diferenciados. Tem que saber que existem critérios diferenciados. Quais seriam esses critérios? Nós precisamos olhar lá para a Lei 8.212 ou Lei 8.213, né, que são as leis da Previdência Social. Perfeito, pessoal? Portanto, vejam só.
São os primeiros dispositivos constitucionais. Legal? Muito importante, né? Muito importante que vocês os saibam. Bacana? Vamos avançar? Vamos lá. Falei para vocês que nós tínhamos 2 slides para tratar dessa matéria. Vimos da parte constitucional, vimos o primeiro. Agora você volta comigo. Se você já anotou todos eles, nós vamos agora avançar um pouco mais. Avançar um pouco mais por quê? Porque temos na sequência, e pode ver que eu estou tratando desses dispositivos na ordem em que eles aparecem na nossa Constituição, temos lá o 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que diz esse 100, parágrafo 2º? Preferência para recebimento de créditos contra a fazenda pública. O artigo 100 é um dos artigos maiores que nós temos na nossa Constituição, um artigo muito chato. Muito chato por quê? Porque trata do regime de precatórios. E o regime de precatórios, para quem estuda essa parte, sabe que ele é bastante imbricado, tem uma série de regras chatas aqui para você memorizar. Dentro dessas regras, lá no parágrafo 2º, nós temos a definição, um pouco acima, na verdade, de 2 faixas de valores. Ou seja, se nós tivermos valores, estou falando aqui da parte, vou falar aqui especialmente da parte federal, né? Porque nos estados e municípios esse valor pode ser diferente. Cobranças contra a fazenda pública de valores de até 60 salários mínimos, elas recebem uma forma de pagamento. Elas são executadas de uma forma mais célere, porque o valor é menor. Agora, quando o valor superar 60 salários mínimos, nós temos uma forma de cobrança por precatórios, que ela é mais demorada, certo? São nós temos então um corte a partir do valor. Então esses critérios, esses valores menores são recebidos pelo denominado RPV, requisição de pequeno valor, isso mesmo. Então, até 60 salários mínimos você recebe por RPV, que é ali em regra um ano e meio você já está recebendo o valor. Agora, quando ultrapassar, recebe pelo regime de precatório, que é um pouco mais demorado, né? Você vai para uma fila, o orçamento chega e pagam-se os mais antigos. Chega o orçamento do outro ano, pagam-se os mais antigos e você vai subindo na fila até que você receba. Alguns estados demora muito tempo para que você possa recebê-los. Tá, professor, mas qual que é a importância disso para a matéria? Isso aqui não tem importância nenhuma, tem sim. Porque o parágrafo 2º da Constituição diz o seguinte, que para a pessoa com deficiência, ela receberá por RPV até 3 vezes o limite. Ou seja, se nós temos, né, vejam só, se nós temos, né, o limite de 60 salários mínimos, olhem só, para o recebimento do RPV, em relação à pessoa com deficiência, nós vamos pegar isso aqui e vamos multiplicar por 3, o que resulta, portanto, em 180 salários mínimos. Ou seja, se uma pessoa com deficiência tiver direito a um crédito contra a fazenda pública, de até 180 salários mínimos ela recebe por RPV. E por que nós temos esse critério diferenciado? Por conta da situação desprivilegiada. Nós vamos conferir para eles, vamos pagá-los mais rápidos para que eles possam executar o tratamento, se for o caso, dispor de recursos de tecnologia assistivas, para que eles possam desempenhar ter a sua vida regular em sociedade, certo? Artigo 100, parágrafo 2º da Constituição. Interessante, né, pessoal? Muito interessante, por quê? Porque é uma regrinha que a gente não se atenta. Muitas vezes você não fica atento. A FCC pode cobrar? Pode sim. Depois nós temos o seguinte, na tela comigo. 203, inciso 4 da Constituição. E o que esse dispositivo nos fala? Esse dispositivo fala o seguinte, que o objetivo da assistência social são, entre outros, a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência. Ou seja, entre os objetivos lá da assistência social, que é uma competência comum dos 3 entes dos entes federativos, né, dos 4 entes federativos aqui, a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Na sequência, temos o que também? A garantia de um salário mínimo ao deficiente, né, ao deficiente, né, hipossuficiente. Pessoal, isso aqui é o quê? É um tal do BPC-LOAS. Não sei se você já ouviu falar, mas a Lei Orgânica da Assistência Social, que não cai na sua prova, e isso é curiosidade, ela prevê um benefício de prestação continuada, que será pago à pessoa com deficiência que não tiver condições de prover o próprio sustento ou de não tê-lo provido pela sua família. Quando isso acontecer, a nossa Constituição determina
Pague-se um salário à pessoa com deficiência. Para quê? Para que ela possa sobreviver minimamente com alguma dignidade, certo? Legal. Artigo 203. Assistência social, portanto, duas regrinhas. Dentre os objetivos da assistência social, duas regras que nos importam. A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a garantia de um salário mínimo ao deficiente. Todos eles? Não. Apenas o deficiente hipossuficiente, certo? Hipossuficiente. Ah, professor, eu sei que esse BPC se paga a outras pessoas. Eu também sei. Mas nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a pessoa com deficiência. Paga-se para idoso, né? Paga-se para idoso, como a galera colocou aqui, ok? Vamos avançar? Vamos lá, pessoal. Artigo 208, inciso 3 da nossa Constituição. O que nós vamos ter aqui? Atendimento educacional especializado. Ou seja, é competência do Estado, pessoal, né? É competência do Estado aqui ele conceder atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência. Legal? É competência do Estado. Pergunto para vocês, poderá, portanto, o Estado, para prever um atendimento especializado à pessoa com deficiência, criar escolas para especiais? Criar uma escola que coloque, que segregue, certo? Perdão pela palavra, segregue todas as pessoas com deficiência em um único ambiente. Por exemplo, uma grande capital. Nessa grande capital vem o governo, vem a prefeitura, tem diversas escolas e cria uma escola especial para pessoa com deficiência. Pode? Não pode. Vejam só, vem ali o nosso dispositivo e fala o quê? Fala o seguinte, né? Preferencialmente para a rede regular de ensino. Certo? Preferencialmente para a rede regular de ensino. E professor, para escolas públicas apenas ou públicas e privadas? Trata-se de direito, né? Trata-se de um direito de caráter coletivo que envolve o interesse da coletividade, que envolve o interesse público. Portanto, tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas. Certo? Importante também esta informação. Na sequência aqui, vejam só, né? Artigo 227, inciso 2. Nós temos lá no 227 falando a respeito da família, principalmente, né? Mas o inciso 2 fala de programas de prevenção e atendimento especializado para a promoção da integração social. E por fim, pessoal, nós temos o 227 parágrafo 2º e também, né? E também o 244. Tratam sobre normas de acessibilidade. Comigo. O que são essas normas de acessibilidade? Essas normas de acessibilidade nada mais são do que um conjunto de regras que tem por objetivo que as construções, que os serviços sejam prestados de forma a serem acessíveis a todas as pessoas. Olha que legal, que você crie ambientes, shopping centers, órgãos públicos, condomínios residenciais, condomínios prediais, que possam ser acessados também por pessoa com deficiência. É fácil você perceber que as construções mais antigas, elas não possuem, às vezes, possuem uma passagem estreita, um cadeirante não consegue ingressar, ela tem, muitas vezes, lá o banheiro num piso superior só com acesso por escada, não contém elevadores, embora tenha vários andares, são prédios que não estão adequados a essas normas. Veio a nossa Constituição e disse o seguinte, agora nós devemos construir prédios acessíveis, e aí surge a Lei 10.098, da qual iremos tratar mais à frente, e também nós deveremos adaptar eventuais estabelecimentos existentes às normas de acessibilidade. E a Constituição é que determina isso. A Constituição fala o quê? Ela fala que as normas de acessibilidade devem ser criadas para construções novas, e daí você vai encontrar lá no 244 dizendo que as construções existentes devem ser adaptadas. Ah, e se não for possível adaptar, destrói? Evidentemente que não. Nós temos que sempre pautar a nossa compreensão pela razoabilidade. Mas nós vamos adaptar na medida do razoável, são as adaptações razoáveis das quais se fala. Perfeito, pessoal? Legal? Portanto, na tela comigo, fique mais um pouquinho aqui na tela enquanto eu tomo um pouco de água, e aí eu abro para você fazer pergunta, porque concluímos a parte constitucional da nossa matéria. Já vamos fazer resolução de questões, ok? Vejam só. Aproveitem para, havendo dúvida, você pode colocar ali, se eu conseguir pegar aqui, eu respondo vocês rapidamente, tá bom? Vamos lá, então, anotaram? Vamos avançar.
Vamos avançar, pessoal, para falar sobre duas questões que caíram recentemente em provas de tribunais. No caso aqui é o da 20ª região, Sergipe, né? Agora sim, é o TRT da 20ª região do estado de Sergipe, que cobrou esse tema dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Notem lá. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prevê expressamente, e eu quero ver você respondendo comigo, a competência exclusiva do município para cuidar de proteção e garantia da pessoa com deficiência. Não, nós acabamos de estudar que o artigo 24, vejam só, artigo 24, inciso 14, fala que a competência ela é comum. Comum, né? É uma competência administrativa comum para abranger a União, os estados, o DF e também os municípios. Logo, a letra A, pessoal, está fora, certo? A letra A está fora. Letra B, a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de concurso público para a pessoa com deficiência. Ah, professor, é 20. Cuidado, não é. Como assim não é 20? Vejam, a nossa Constituição não fala, né? A nossa Constituição não fala em percentual. Eu quero que você entenda isso. Ah, mas na 812 é 20%. Sim, mas a cobrança se dá em torno da Constituição, certo? Se tivesse dito assim, que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prevê expressamente a reserva de, no mínimo, 20% das vagas de concurso público para a pessoa com deficiência, estaria igualmente errado, tá? Então, cuidado. A questão aqui foi boazinha, a FCC poderia ter complicado, certo? Lembrando que eu estou com o dispositivo anotado aqui, o 37 artigo 5º, parágrafo 2º lá da Lei 8.112 prevê até 20%, tá? Portanto, vejam só, esse critério está errado. Bem, na sequência, letra C. A garantia de um salário mínimo de benefício a todas as pessoas com deficiência? Não, apenas a pessoa com deficiência hipossuficiente, certo? Legal. Então a letra C está fora. Na sequência, a possibilidade de discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inverteu tudo, né? O artigo lá, esse eu lembro de cabeça, é o 7º 31, diz que não, diz que é pelo contrário, é totalmente vedado. E depois nós temos o quê? Vejam só, né? Que a lei deverá reservar percentual de cargos e empregos públicos para a pessoa com deficiência. Na verdade, o erro da alternativa anterior, ele é corrigido, daquela que nós falamos lá em cima dos 5%, perdão, ele é corrigido aqui embaixo, portanto, gabarito da nossa questão. Fácil? Fácil, mas é isso que cai. Vejam só que é uma questãozinha do final do ano passado, salvo engano, talvez final do ano passado, não sei, acho que sim, segundo semestre do ano passado, não estou lembrado exatamente, mas é isso que foram, né? É isso que foi cobrado em prova, é isso que você pode esperar na sua prova, ok? Dos aspectos constitucionais. Mais uma questão de prova, continue interagindo e colocando o seu gabarito ali. Vejam, pessoal, né? O que nós temos aqui? De acordo com a Constituição, é assegurada a garantia, né, de um salário mínimo de benefício mensal a toda pessoa com deficiência. Tá aí de novo, pessoal. Vejam que eles insistiram, né, nessa questão do BPC, pago a todas, e nós acabamos de ver que apenas a pessoa que tenha dificuldades financeiras, né, que tenha alguma dificuldade financeira, é que terá direito. Portanto, vejam só, né, nós temos o seguinte aqui, a letra A fora. Na sequência, pessoal, vamos lá. É permitido o critério discriminatório no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. É permitido, pessoal? De novo, não é permitido, certo? Portanto, letra B está fora também. Acabamos de analisar, ok? Vamos seguir. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social quanto aos segurados com deficiência. Veja, pessoal, se ele colocasse em vez de quanto aqui, exceto e tirasse o A, né? Exceto os segurados com deficiência, estaria certo. É uma exceção. Portanto, a letra C também está equivocada.
Vamos para a área D? Tá aqui. É permitida por lei complementar a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos com deficiência. Tá lá no artigo 40 da nossa Constituição Federal e o gabarito tá dado para você, beleza? Letra D. Letra D, o gabarito da questão. E por fim, a letra E. O Estado tem o dever de prestar educação à pessoa com deficiência, preferencialmente em unidade especializada e distinta? Não, pessoal. Isso aqui é discriminatório. E só para que você entenda, é discriminatório, tá? Eu quis escrever discriminatório. Se você não entendeu, você presta atenção no que eu tô falando, tá bom? Brincadeira à parte é o seguinte, pessoal. Uma das grandes pretensões que se tem ao longo de todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós vamos começar agora, é você, primeiro, promover direitos de igualdade material e, segundo, não discriminar. São os dois objetivos centrais do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, tudo que disser respeito à pessoa com deficiência, você já pode raciocinar. Se tiver qualquer coisa que possa levar a alguma discriminação, vai estar errado. Tá bem? Legal. Assunto primeiro da aula encerrado.